Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de HTML. Hoje a gente vai continuar o tema sobre formulários e tratar especificamente sobre o elemento select. Vamos ver então como é que funciona. Para você que está acompanhando a playlist de HTML, eu dei uma organizadinha em relação ao vídeo anterior, que eu falei sobre HTML, né, sobre o formulário, colocando uma pastinha formulário e jogando aquele arquivo formulário1 aqui dentro. E esse arquivo que eu estou criando hoje, né, que é o select, eu joguei aqui dentro da mesma pasta. Só para deixar um pouco mais organizado o conteúdo aqui do nosso projeto, ok? Mais para frente, eu vou estar tratando de forma que a gente organize tudo isso, vou colocar um vídeo explicando mais profundamente como organizar o projeto, inclusive criando um índice para que a gente possa navegar facilmente nesse conteúdo. Mas vamos ao que nos interessa, que é o conteúdo de hoje sobre o elemento select. Então eu vou criar aqui o nosso formulário, bastando digitar form, pressionar Enter aqui, porque o nosso amigo VS Code tem o Emmet Abbreviation, né, que é aquela extensão que autocompleta, já monta para a gente uma estrutura básica do elemento que a gente chamou ali, colocando o nome dele. Se você não sabe especificamente como é que se lida com isso, né, sobre o Emmet Abbreviation, inclusive sobre várias facilidades que ele pode trazer para a gente, tem um vídeo que eu gravei recentemente aqui no canal falando especificamente sobre esse tema. E você vai ver que dá para acelerar muito o jeito de você codificar o seu HTML. Mas vamos lá. Então a gente tem aqui o action, que eu não vou preencher nesse caso, porque a gente vai colocar só a questão do nosso elemento select. Então, da mesma maneira, vou digitar aqui, ó, select, pressionar Enter, ele já vai completar para a gente com dois atributos, que são o name e o ID, ou ID. O name é o nome desse elemento. Ele vai indicar o nome dessa variável que vai ser enviada, vai ser postada com esse formulário. Para esse exemplo, eu vou chamar de departamento. O ID, ele é muito parecido com o conceito do name, ele serve para identificar de forma única esse elemento, e nesse caso, eu vou colocar com a mesma palavra, departamento. Para dar uma explicação básica da diferença entre os dois, o name é o que vai ser justamente o nome da variável ao enviar esse formulário. E o ID, uma identificação única que permite que a gente chegue até esse elemento, faça atribuições, interações com esse elemento via código JavaScript ou ainda pelo CSS, que são temas que a gente vai estar vendo mais para frente. Então, continuando aqui, ó, dentro do nosso amigo select, a gente tem que colocar algumas opções. Mas antes de eu colocar as opções, vamos atualizar aqui no navegador para ver qual é o resultado colocando apenas esses elementos aqui. Então vou atualizar e a gente vai ver que tem um botãozinho aqui, né, típico de um select, de uma caixa de seleção, e quando a gente clica nele, aparece uma opção vazia, justamente porque a gente não preencheu opções, ele está só demonstrando o funcionamento básico desse elemento, que é o select. Então vamos ao que realmente é importante, colocando uma opção. E basta colocar o termo em inglês, que é option. Ao preencher o option, a gente coloca Enter, e ele vai novamente facilitar para a gente, indicando qual o atributo básico que a gente precisa colocar aqui para que funcione. Esse atributo é o value, que a gente já chegou a ver em outros elementos HTML, que significa valor, ou seja, qual é o conteúdo, qual é o valor interno que vai estar ali armazenado. Eu vou preencher aqui um valor qualquer, por exemplo, RH, para um departamento, ok? E aqui na opção, no option, né, no valor do option, eu vou escrever recursos humanos. Beleza? Observem que o value, ele vai ficar oculto, ele não vai aparecer na nossa página. Enquanto que esse texto que está dentro da tag, ou seja, dentro da abertura do option, entre, né, a abertura do option e o fechamento do option é o que vai aparecer realmente para a gente no navegador. Vamos então atualizar aqui. Agora sim, ó, inclusive eu digitei errado, né? Vamos consertar. Humanos, aqui. Vamos atualizar. E tá aqui, ó. A gente já vê que tem aqui agora a opção recursos humanos. Vamos colocar mais uma e depois a gente aprofunda um pouco sobre esse conceito. Então, vamos colocar aqui, ó, option. Da mesma maneira, eu vou colocar aqui, por exemplo, marketing. E aqui, marketing. Eu vou colocar até como uma abreviação, tá? Não seria necessariamente assim, mas só para explicar um pouco melhor. Vou colocar MKT, ok?
Então, vou atualizar novamente e a gente vai ver que agora a gente tem essas duas opções, recursos humanos e marketing. Novamente, como eu falei, o texto que está entre as tags, né, de abertura e fechamento de cada option é o que nos aparece, é o que a gente enxerga, né, aqui no navegador. Esse valor ele fica oculto, ele é interno à estrutura do HTML. E esse valor é que realmente vai ser relevante quando a gente postar esse conteúdo, para a gente realmente processar essa informação. Como que eu consigo saber se esse valor está realmente aqui dentro do nosso formulário? Vou ensinar então uma dica de ouro que você pode começar a utilizar, inclusive quando você for ver outros sites e começar a dar uma fuçada aí como é que os outros sites são construídos. É o chamado inspecionar elemento. Vamos lá então no navegador. Aqui eu estou utilizando o Google Chrome e outros navegadores também têm o mesmo recurso, ok? Basta clicar com o botão contrário do seu mouse, no meu caso aqui o botão da direita, em cima do elemento. Eu tenho a opção aqui, ó, inspecionar. Vou clicar aqui em inspecionar. Ele vai abrir uma outra janelinha, deixa eu dar uma expandida aqui, ó, aumentar o tamanho da janela. Ele abre uma janela aqui, ó, dentro do navegador, que eu posso aumentar aqui, se eu quiser, tá? E ele mostra a estrutura do nosso HTML, justamente que a gente escreveu lá no VS Code. A gente consegue enxergar aqui dentro. Se eu expandir clicando nessa setinha aqui, ó, eu vou enxergar o nosso amigo Option com o valor RH e o outro Option com o valor MKT. E da mesma forma que a gente escreveu ali, ó, recursos humanos e marketing. Então eu estou enxergando o código HTML, o código fonte dessa página dentro do navegador. Mais para frente a gente vai brincando mais com isso daqui e a gente vai aprofundando esses conceitos. Mas agora que você já aprendeu, você pode experimentar aí nas suas páginas que você está criando aqui a partir do curso de HTML e também em outros sites que você visitar. Vou fechar aqui esse painelzinho e voltar à janela reduzida aqui do lado para nos facilitar. Beleza. Então a gente criou dois options com o texto e o valor de cada um deles. Vou criar só mais um, para a gente ver aqui, ó, option, com o valor, vou colocar aqui, financeiro. Eu vou colocar FNC, só como uma sigla aqui, né, uma abreviação. Financeiro, ok. Atualizar mais uma vez o navegador e a gente vê que a gente tem as três opções. Beleza. Agora é o seguinte, algumas observações a serem feitas. A primeira opção, que é o recursos humanos, é que já vem carregada aqui por padrão. Ó. Quando eu atualizo, né, quando eu entro aqui na página, essa opção já está pré-definida. Eventualmente você vai querer que fique um pouco diferente, que a pessoa selecione realmente uma opção, não vir com uma opção pré-definida. Existem algumas abordagens possíveis, tá? Eu vou mostrar uma delas aqui, que seria você criar uma outra opção, vou criar aqui, ó, um outro option. Nesse option, deixar em branco. Vamos deixar em branco para ver o que acontece? Ó, não vou preencher nem o valor, nem um texto aqui para ser exibido. Vou atualizar aqui então no navegador. Vai aparecer então o nosso select em branco. E agora a gente tem, ó, três opções abaixo dessa opção em branco. Eventualmente essa não é a melhor forma de fazer, ok? Mas quando a gente aprofundar mais nesse tipo de conceito, mais para frente, aí a gente vai estar analisando o que é melhor em cada caso. Outra opção a ser feita aqui é até preencher alguma coisa para o usuário entender o que tem que ser feito. Selecione, e colocar aqui tipo reticências. Selecione. Vou atualizar aqui, e aí vai aparecer selecione para a pessoa vir aqui e selecionar alguma das opções, ok? Então essa é uma abordagem possível para você colocar opções dentro do seu select sem estar efetivamente uma opção pré-selecionada quando carregar a página, beleza? Então eu vou apresentar mais um conceito aqui relacionado ao select. Continuando então. Aqui a gente pode fazer com que as opções que estão sendo exibidas, elas sejam listadas ou pré-exibidas de uma forma um pouco mais abrangente. Vamos fazer na prática que fica mais fácil, né? Eu posso determinar aqui dentro do select um tamanho. Então, ó, o atributo que a gente tem que colocar aqui é o size. Vou colocar aqui size. E vou indicar que o size, nesse caso, vai ser 2. Beleza? Então, ó, o tamanho, em termos de exibição de opções, vai ser 2. Vamos ver o que acontece. Ó. Vou atualizar aqui e vai aparecer mais de um. Nesse contexto, nessa forma de exibição, eu acho que aparecer o selecione fica um pouco estranho, né? Então eu poderia remover essa opção. Vamos remover aqui, ó. Recarregar. E agora sim, tem algumas opções e eu posso selecionar a opção que eu quero. Vou deixar até um pouquinho maior. Vou colocar com um size tamanho 3, né? Um tamanho 3 aqui.
Agora eu tenho as três opções já aparecendo e eu posso vir e selecionar qual que eu quero para essa opção. Nesse caso, ele vai ser apresentado como uma lista, ok? Não é um menu do tipo drop-down, aquele menu que você clica e aí ele desce as opções, né? Então ele tem uma aparência um pouquinho diferente, apesar de ser o mesmo elemento que é o nosso amigo select. Antes de continuar, eu preciso completar uma coisinha importante aqui que eu pulei, né? Que é colocar um rótulo, uma identificação. A gente já aprendeu no vídeo anterior falando sobre formulários, quando eu comecei a falar sobre formulários, que a gente tem um elemento específico para identificar esse outro elemento, que é, no nosso caso, o label. Ó, vou colocar aqui label, e aí ele vem com aquele valor, né, aquele atributo para a gente colocar inicialmente no elemento, que é o for, ou seja, esse label serve para quem? Esse rótulo é de quem? Eu vou chamar assim, ó, ele é o rótulo do departamento. Departamento. Ok, agora eu escrevi certo. Deixa eu só tabular aqui, ó. Deixar mais bonitinho. Tab, aqui. Beleza, vou atualizar. E agora a gente tem... Ah, esqueci de escrever, né? Aqui, ó, departamento. Agora sim. Agora vai aparecer pra gente, ó, o rótulo departamento e qual é o departamento que a gente quer selecionar, ok? Vou voltar com aquela forma anterior, para ficar um pouquinho mais bonito. Sem o size, né? E aqui, ó. Aí ele fica assim, ok? Então tem todas essas variações, obviamente. Cada situação, cada formulário que você estiver construindo, você vai selecionar, vai definir como é melhor para o caso, ok? Vou mostrar mais uma opção então, ó. Vou desfazer aqui voltando o size, que é a seleção múltipla. Então, para isso, existe mais um atributo que eu posso colocar aqui, que é o multiple, que é múltiplo, ok? Essa indicação, esse atributo, né, quando eu estou ligando esse atributo aqui dentro do select, permite que a gente selecione mais de uma opção simultaneamente. E como é que a gente faz essa seleção múltipla? Basta você clicar no elemento, né, em uma das opções, pressionar o Shift e selecionar outra opção, ou o Control, né? Posso segurar o Control e clicar múltiplos, ou ainda clico em um, seguro o Shift e clico na última opção. Isso funciona igual seleção de arquivos, né, de pastas dentro do sistema operacional aí do Windows. Okay? Outra opção seria clicar e arrastar, eu posso selecionar mais de um elemento simultaneamente. Tá? Se não estiver com esse multiple aqui, esse múltiplo ligado, né, definido, você não consegue fazer essa seleção múltipla, ok? Então eu espero que fique bem claro essa questão. Opa, estava quase esquecendo de mostrar mais uma opção muito importante, que é determinar qual elemento vem pré-selecionado. Como eu mostrei no início, quando a gente carrega naquele modo simples, né, vou até apagar aqui, vou colocar assim, ó. Quando a gente carrega nesse modo básico, a opção selecionada ou pré-selecionada é a primeira que vem aqui na lista de opções, ok? Sem muito segredo. Só que, eventualmente, eu quero que a opção pré-selecionada seja alguma das outras, por exemplo, marketing ou financeiro. Para fazer isso, eu vou explicitamente indicar no código qual delas é que está selecionada. E não tem muito segredo. Vamos colocar o marketing aqui como selecionado? Basta, dentro dessa opção, né, dentro dessa tag aqui, colocar o atributo selected, selecionado. Agora vamos atualizar o formulário e a gente vai ver o que acontece, ó. Já vem com o marketing selecionado, ok? Ó, vou fazer a alteração colocando agora como selecionado o nosso financeiro, a opção financeiro. Aqui, ó, da mesma maneira, selected, vou atualizar, e tá aqui, ó, financeiro. Se a gente tiver naquele outro modo, exibindo um tamanho maior, né, vou colocar aqui um size igual a 3, vai funcionar da mesma maneira. Vou atualizar aqui, ó. A gente vê que ele já vem pré-selecionado o financeiro, ou, vamos colocar aqui no outro, para exibir, com marketing. Vou atualizar aqui, e na hora que carrega a página, é o marketing que está pré-selecionado. Agora sim, fechei o conceito sobre select. Então a gente viu aqui que ele usa o label da mesma maneira, e aí se você clicar aqui, ó, aquele mesmo esqueminha que eu tinha mostrado também no outro vídeo, falando de input, quando você clica no label, ele já fica ativo, né, o elemento correspondente, que nesse caso é o nosso amigo select. A gente viu aqui que ele tem os atributos name e ID,
vimos sobre o size e vimos também sobre a opção de seleção múltipla, ok? Além disso, os options, com o valor e o texto a ser exibido, e a opção de selecionar, de deixar pré-selecionada alguma das opções. Se gostou do vídeo, deixa aquele like bem esperto. Se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Isso é muito importante para ajudar aqui a manter o canal, a eu continuar postando vídeos sobre os temas aí que são tão interessantes para quem tem interesse nisso, ok? Além disso, você pode compartilhar com seus amigos, seja no grupo do Zap Zap, colocar aí nas redes sociais, para os seus colegas de faculdade que às vezes estão se matando por causa das matérias aí, de repente esse conteúdo pode reforçar e ajudar. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que eu estou sempre lendo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!